Olá, queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui em nossa cidade Presidente Pitácio, em nossa sede, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal. E ali, todos os domingos, às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado especial a estar conosco, que tem como pastor ali o nosso pastor presidente, pastor Edivanir Alves da Cruz. E na congregação onde estamos, nós temos também, todos os domingos, às 8h30 da manhã, logo após o café da manhã, na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. A você, meu amigo jovem, a você, adolescente, a você, adulto, você pode estar participando presencialmente conosco, aprendendo a palavra do Senhor. Isso aqui é apenas um aperitivo, é apenas um preparo. Sabe quando você vai num restaurante e um pouco antes da comida, ele serve um aperitivo ali para que você vá se alimentando até que o alimento definitivo chega. Então, aperitivo é aquilo que vem antes. É apenas um preparo daquilo que vai ocorrer aos domingos. Por quê? Porque Deus tem nos preparado as mídias, as redes sociais, mas a igreja, ela é membro do corpo. E o corpo só funciona se estivermos todos juntos, ligados pelo auxílio das juntas, como diz lá em Efésios, capítulo de número 4. Muito bem, Deus colocou esses ministérios da igreja, os pastores, né, doutores, os evangelistas, né? Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Nós precisamos ser mentoreados, porque nós somos ovelha de Cristo e também nós temos um pastor. A ovelha precisa de cuidado constante. Elas precisam ser mentoreadas, conduzidas, guiadas constantemente para que ela não venha se perder e se afaste do aprisco. Muito bem. Nós tivemos a lição passada, a lição de número 10, que falou sobre a renovação cotidiana do homem interior. E aí, peguemos também o exemplo do apóstolo Paulo, que diz que ainda que o meu exterior se corrompe, o exterior que Paulo, ele quis dizer ali é o corpo, ele se gasta, corromper ali que ele quis dizer é que se gasta, né? Adoece, você pega a enfermidade, indiferente da teologia moderna da prosperidade, que diz que você não pode ficar doente se não está em pecado. Isso é engano, isso é engodo de Satanás, porque o próprio Senhor Jesus, ele diz, João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflição. Isso aqui é uma afirmação, não é uma condição. Tereis aflições. Aí ele disse, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, você pode até pegar doença, o seu corpo gasta, se você tiver 18 anos a 88, você vai ver que vai ter uma diferença muito grande, você não estará mais com aquele pique, né? Mas o que? Tudo isso é o tempo, mas o interior não. Ele precisa ser renovado diariamente. Como que ele vai ser renovado diariamente? Estando na igreja, estando na casa do Senhor, lendo a Bíblia Sagrada, orando, jejuando e consagrando a minha vida ao Senhor. E hoje nós estamos com uma lição de número 11, a qual tem como título Cultivando a Convicção Cristã. Esta lição que será do dia 10 de setembro de 2023, que é o Dia Nacional de Missões. Então, é importante a igreja nós enfatizarmos a importância de nós fazermos missões. Missão tanto local, nacional, cultural ou transcultural. É aquela que transcende a outras nações.
Mas não se esqueça de enfatizar que nós precisamos começar fazendo missão em casa, em Jerusalém, local, por fim nacional e por fim internacional ou transcultural, que transcende. Então é importante isso ser enfatizado. Quem não vai na missão, ele vai na ambição. Existem pessoas que não podem ir, como eu já disse, devido às suas debilidades, né, do seu corpo físico. Mas elas, de alguma maneira, elas podem estar fazendo missão, orando ou contribuindo com as suas mãos. Mas é importante que se faça missões, de alguma maneira, é importante que se faça, ou indo, ou orando, ou contribuindo. Mas o importante é que a missão seja feita. Muito bem, queridos. Nós temos um tema aí na nossa capa que está falando sobre que não é ficção. O evangelho não é ficção, mas convicção. O que quer dizer essa palavra convicção? Tá? Convicção, a ideia que se tem é de alguém que ele é convicto. É alguém que tem uma certeza adquirida ou através de uma persuasão íntima. Ou seja, a ideia de convicção é alguém que foi convencido, alguém por alguém íntimo, aí levou a ele ser persuadido, aí ele é convencido. E quando nós olhamos para isso, queridos, nós vamos entender que isso é o papel do Espírito Santo de Deus. João, capítulo 16, versículo 8 e 9, 10 e 11, diz assim: Jesus está dizendo aqui do Espírito Santo, da obra do Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo, primeiro, do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Por que ele vai convencer do pecado? Porque não crê em mim. Por que da justiça? Porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, nós vemos aqui que isso já é um papel do Espírito Santo. Então, eu e você, nós temos essa convicção que foi uma obra não nossa, humanamente falando. Lógico que tem a nossa participação também, de eu aceitar a obra do Espírito Santo em minha vida. Então eu sou convencido do pecado, do juízo e da justiça. Então esse é, queridos, o papel do Espírito Santo. Então, o que quer dizer então essa palavra convicção? É alguém que está convicto de que tem uma certeza adquirida ou persuadida. Muito bem, mas aqui o título da nossa lição é Cultivando a Convicção Cristã. Então veja, cultivar quer dizer o quê? Cultivar quer dizer você cuidar, zelar. A ideia que se tem é de arar a terra ou conservar, ou fertilizar. Veja aqui, lá em Gênesis 2:8, Deus plantou o jardim no Éden. E a Bíblia diz, no verso 15, que o Senhor colocou Adão ali para cultivar e guardar. Ou seja, o homem tinha esse papel, Adão teve esse papel e nós temos esse papel de cultivar, que quer dizer você cuidar, arar, preparar a terra. Então uma ideia que se tem de cultivar é você cuidar de algo com zelo, é você agarrar com todas as suas forças. E aqui fala cultivar a convicção cristã. Isso mostra o quê? Que eu devo ter esse certo cuidado de cultivar, zelar pela minha
convicção cristã. E aí a terra sendo arada, preparada, ela depende de água. E a água é o símbolo dessa palavra, a água corrente é o símbolo do Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia diz lá no Salmo 1:3 que o justo sendo comparado como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto nas estações próprias, ou seja, vai estar produzindo na estação certa, não deixará de dar fruto, não deixará de produzir. Por quê? Porque está sendo regada pelo ribeiro. Isso mostra o que? A palavra e o Espírito Santo em ação. Então, como que nós vamos cultivar a nossa convicção cristã? Através do quê? Através da palavra e do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então eu coloquei aí a capa como tema: o Evangelho não é ficção, mas convicção. E o que é ficção? Ficção é a ideia de fingimento, de algo que está só no imaginário ou na fantasia. Então o que eu quero que você entenda, que nós entendemos é que o Evangelho não é ficção, não é uma fantasia, não é algo imaginário, não é um fingimento, mas tem que ter convicção cristã. Mas para isso, você precisa cultivar essa convicção cristã. Muito bem. E nós temos aí o nosso tópico 1, que vai falar, né, o convencimento espiritual. Primeiro vamos falar sobre o convencimento espiritual. Eu já falei aqui sobre convicção. E uma pessoa que é sem convicção, como diz Tiago, lá Tiago 1, do 6 a 8, você vai ver que é alguém que não acredita, que não duvida, que não crê, não aceita a palavra. Que Tiago diz que é como onda levada pelo vento para lá e para cá, ou seja, não tem estabilidade, não tem convicção. Pessoa que não tem firmeza. Então é levado pelo vento, as ondas levam embora, não tem firmeza. Muito bem, queridos. Então nós temos aí no nosso top 1, porque aqui vai falar primeiro da convicção espiritual, segundo, da convicção moral, terceiro, da convicção social. Muito bem, vamos aqui resumir aqui essa lição. A nossa leitura em graça, né, está em 1 Tessalonicenses 2, né, do 1 ao 12, nós não vamos ler, mas você pode estar lendo ali, que essa é uma das primeiras cartas, né, os comentários dizem, uma das primeiras cartas escritas por Paulo, à igreja de Tessalonicenses, em ordem cronológica, e o 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 7, Paulo se compara com uma babá, com uma ama, né, ele fala que foi brando com uma ama com os seus filhos, que também nós vamos ver no verso 11, do 1 Tessalonicenses 2, como um pai e os seus filhos. Então aqui Paulo vai dizer sobre o cuidado de uma mãe, a maternidade para o filho, ou uma babá que ele usa, a ama é uma babá, aquela responsável por cuidar do bebê até a sua maioridade, entrega à mãe. Muito bem. E também como um pai e os seus filhos. Então veja aqui a paternidade e a maternidade, isso no sentido espiritual. Muito bem, queridos, convicção espiritual. Ou seja, através do que? Do Espírito Santo. Veja que Paulo diz que tem uma convicção. Ele tem uma convicção. Isso nós vamos ver aqui no decorrer dessa lição. Lá em 1 Tessalonicenses 1,5, ele vai dizer, na Almeida Revista Atualizada, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo, em plena convicção. Ou seja, através do que? Do Espírito Santo. Então, a ideia que se tem aqui, quando Paulo, né, ele está dizendo aqui que não foi algo humanamente, né, mas foi obra do Espírito Santo. Então, a pessoa, para ter uma convicção espiritual, tem que ser uma obra do Espírito Santo. Né? Veja que ele teve uma visão, né, que alguém dizia, passa Macedônia, dizia, ele teve uma visão, né, quando o evangelho foi proclamado na Europa, e depois ele vai para a Macedônia, né, Filipos, e aí enfim chega em Tessalônica. Ele vai dizer que foi através do Espírito Santo. Zacarias 4:6, ele disse assim, Zacarias disse assim, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito.
Então, querido, Paulo diz, Romanos 16, não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus a salvação, primeiramente judeu e também grego. Então veja, o evangelho é o poder de Deus em ação, ou seja, o poder do Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo. Então, né, querido, nós vamos entender isso aqui. Paulo vai dizer lá também em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, a parte A, vai dizer assim: mas, havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como bem sabeis, tornamos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Veja que mesmo um grande combate, ele se preocupou, queridos, em anunciar o evangelho. É bom enfatizar isso, porque é um dia, né, de missões, que nós vamos ver aqui, domingo, dia 10, Dia Nacional de Missões, isso é bom enfatizar. Lá em Apocalipse também, queridos, capítulo 3, e o versículo 11, para a igreja de Filadélfia, que é aquela igreja que sempre tinha uma porta, Deus falou, diante de ti eu pus uma porta aberta, que é a porta da evangelização, que ela ficava bem no centro ali, era a rota principal ali das 7 igrejas da Ásia. Então, ele tinha uma porta aberta para ela anunciar a palavra. Então, o Senhor Jesus disse para aquela igreja, conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta. Então, veja, há sempre, queridos, uma porta aberta para mim e você, não importa onde, para anunciar de Cristo Jesus, para anunciar da palavra do Senhor. Mas o verso 11 diz assim, Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa expressão guardar quer dizer conservar, cuidar, zelar. A ideia que se tem de conservar também é agarrar com todas as suas forças. Isso é o quê? Alguém que tem uma plena convicção. E aí ele diz, convicção, o tópico 1, convicção espiritual. Primeiro, poder do Espírito Santo, que é a obra do Espírito Santo, não apenas mero intelectualismo humano, que é ineficaz na transformação de vidas. E aí o item 2 fala, ponto 2, fala da confiança em Deus. Veja que mesmo eles sendo perseguidos, afligidos, eles foram para a prisão, Paulo e Silas, lá naquela prisão, amarrados, seus pés no tronco, eles louvaram ao Senhor, oravam e cantavam hinos a Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Ele não ficava apenas louvando lá dentro, mas eles oravam e também cantavam hinos a Deus. E isso trouxe salvação também, vocês sabem da história lá dentro daquela prisão. Muito bem, queridos. Isso mostra o quê? Que eles confiaram em Deus. Eles não temeram, né? Veja que somos encorajados a não desfalecer na pregação do evangelho, mas confiados em Deus e jamais recuar mediante as ameaças externas que vêm sobre a minha vida. Porque nós vamos ser investidos, porque nós não somos desse mundo. Não vamos ser coagidos, vamos ser escarneados. Paulo diz que somos como o lixo do mundo, escolhe a sociedade, 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios 4:13 e o 2 Coríntios 4, somos um tesouro, somos esse vaso de barro e tem um tesouro dentro de nós, o tesouro do evangelho. Por mais que tenha um tesouro dentro de nós, somos considerados perante a sociedade como um lixo do mundo, escória de todos. Veja só, por mais que tenhamos um tesouro, segundo os Coríntios, nós lemos na lição passada, 4:7, temos, porém, esse tesouro, que é o tesouro do evangelho, a iluminação do evangelho dentro de nós, desse vaso de barro, dentro dessa fragilidade, mas o evangelho, mas somos considerados como lixo do mundo e escória da sociedade. Então tivemos confiança em Deus. E 3 fala da fidelidade na pregação. Vivemos dias em que tem muitos discursos, muitas teologias corrompidas, muitos chamados evangelho da inclusão que não inclui ninguém, porque a igreja ela é inclusão, que é inclui, mas ela também exclui. Porque o mesmo Jesus falou que vinde a mim, também falou apartai-vos de mim. A igreja é inclusiva, mas também é exclusiva. Se eu for a Cristo e eu não permanecer, se eu não cultivar essa convicção cristã, então precisa ter fidelidade, queridos, na pregação do evangelho. Paulo diz que não se ateu a fábulas de velhas, fábulas de homens, conhecimento humanos, meros intelectualismo, mas ele diz que foi no
poder de Deus. No poder de Deus. E ele disse, né, que temos que ter fidelidade e repudiar os falsificadores da palavra de Deus, anunciar Cristo com sinceridade diante do Senhor. Queridos, o que é a pessoa ser sincera? A pessoa sem máscara, sincera. É a pessoa sendo verdadeiro, quando nós já tivemos a lição. Sendo verdadeiro, nós já estudamos sobre isso. Precisamos ser verdadeiro. Queridos, me veio a mente falando aqui sobre o quê? Por que existe a nota falsa? É porque existe a verdadeira. Se não existisse a verdadeira, não tinha nota falsa. Por que existe a moeda falsa? É porque existe a verdadeira. Então, não se preocupe, queridos. Sabe por que alguns falsificam a palavra? Sabe por que tem uns falsos? Paulo diz que até importa que haja heresia entre vós, mas Paulo diz lá em 1 Coríntios, mas é para que os bons se manifestem. Para que os bons se manifestem. Então, sempre vai acontecer, sempre vai ter heresia, sempre vai ter essas coisas no nosso meio. Mas aí você precisa filtrar o que você ouve para saber se é verdadeiro ou não. Tudo que você ouve tem que passar pelo crivo da Escritura Sagrada. Tem que passar pelo crivo da Palavra de Deus. Então, fidelidade na pregação. Então, o tópico 2 vai falar, né, sobre convicção moral. O comentarista traz aí convicção, primeiro, espiritual, através do quê? Do Espírito Santo, confiança em Deus e fidelidade na pregação da palavra. Agora vamos falar sobre convicção moral, retidões nas suas ações. Retidão nas suas ações. Isso fala do que? Moral fala do nosso caráter, né? Fala do nosso ser, tá? Então, Paulo diz aqui, do item tópico 2, né? O item 1 fala da retidão nas ações, diz que o comentário diz, somente o falso cristão que busca o poder e influência por meio de bajulação mentirosa. Logo, a conduta de retidão é a virtude do crente regenerado. Então, precisamos ser verdadeiro, porque o diabo é que é mentiroso, que é o pai da mentira, que é o diabo, que já está condenado. Ele é o príncipe desse mundo. E aí nós vamos entender, queridos, que a conversão opera na transformação moral na vida do crente salvo. Segundo Coríntios 5,17 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E aí, da convicção moral, vai ter também uma reputação ilibada. Lá em Atos dos Apóstolos, veja no capítulo 6, quando há aquela queixa, aquelas murmurações, que as viúvas estavam sendo desprezadas, das gregas, nós vamos ver que os apóstolos disseram para eles escolher dentre vós, homens, primeiro, boa reputação, segundo, cheio do Espírito Santo, terceiro, sabedoria. Veja que o Espírito Santo aqui ele centraliza. Não basta ter caráter e uma boa reputação. Precisa ter o Espírito Santo de Deus. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Não basta ter a sabedoria, o mero intelectualismo, mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo ele está no centro, ele centraliza. Veja que eles deveriam escolher algo para aparentemente simples, ou, né, do momento ali, daquela necessidade, servir às mesas, né, servir alimento, mas tinha que ter caráter. Tinha que ter caráter. Tem muitas pessoas que ele tem carisma, ele tem carinho, mas ele não tem caráter ou moral. 1 Tessalonicenses 5:3 fala disso. Nós estudamos na lição passada. E o Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Estudamos na lição passada. O espírito é a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus, nos relacionamos com Deus. A alma, nos relacionamos com nós, fala do intelecto, da vontade, da razão do homem, da aula de algo de dentro. Com a alma nós conhecemos a nós. Nós relacionamos conosco, fala de algo de dentro de nós. Espírito, alma. Através do espírito e alma, nós vamos ser renovados dentro também. E aí, por fim, o nosso corpo. Espírito, alma e corpo. Corpo é a soma, ou seja, é o que nós nos identificamos na Terra, nos comunicamos externamente na Terra.
Então, isso é muito importante. Então, convicção moral, retidão nas ações, reputação ilibada. A ele seja glória na igreja em Cristo Jesus para sempre. Então, o cristão precisa, querido, não obter vontades pessoais, vontade humana ou honras humanas, em parte alguma. Mas tudo deve honrar, sim, aquela honra que nós honramos normalmente. Mas o cristão não deve buscar isso. Ele não deve buscar a glória humana ou a glória pessoal. Paulo disse isso, que ele não procurava obter vantagem nem honra em parte alguma. Aos Coríntios ele escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. Então Paulo sempre trazendo esse ensino para nós. E o item 3, né, fala de uma vida irrepreensível. O que é uma vida irrepreensível? É alguém que você não precisa repreender ele ou o pessoal em público. Uma vida irrepreensível não significa que você não vai ser acusado ou que não vai ter acusações sobre você, mas que esses levantes que vêm sobre você, que essas acusações que vêm sobre você, não nos condena. Que isso não seja verdade sobre você, que isso não seja verdade sobre mim. Então, uma vida irrepreensível aqui não é alguém que não vai ser acusado de alguma coisa, mas que as acusações que vêm externamente não condena, não traz condenação para ele. Pode falar de mim, de você à vontade, o que quiser. Você vai ser incômodo no mundo. Mas que o que eles falem não seja verdade. Porque Jesus ele disse, é listo que vem escândalo, mas ai daquilo e por quem vier esse escândalo. Então precisa ter uma vida irrepreensível, uma vida exemplar. Paulo diz em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como eu de Cristo. Veja que os irmãos lá em Antioquia, Atos 11, 26, foram chamados de cristãos. Sem Jesus ter pisado os pés ali, que a Bíblia não diz. Mas eles se pareciam tão com Cristo que foram chamados de cristãos. Como eu e você são chamados? Como a sociedade chama eu e você? Se eles nos acusam de tantas coisas, que isso não seja verdade. Mas que eles vêm dizer ali, como diz aquela mulher lá em Reis, ali vai um santo homem de Deus, ou uma santa mulher de Deus. Porque ela disse, eis que aquela viúva disse, a mulher daquele homem diz, eis que eu vejo que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Então ela já estava observando a vida daquele homem. Então vem a convicção, tópico 3. Convicção social. Falamos já da convicção espiritual, convicção moral, convicção social, que é a parte externa. Aqui é importante ratificar, porque domingo é o Dia Nacional de Missões. Fazer missão não é apenas com a palavra. A Bíblia diz que não podemos orar e abençoar e eu ter alguma coisa para ofertar, oferecer um alimento para alguém e mandar embora. Não. Essa oração não adiantou de nada. Eu preciso que Jesus entre no meu coração, na minha vida, mas também entra na minha mão. Jesus entrou, Lucas 19, no coração de Zaqueu, mas também entrou no bolso de Zaqueu, entrou na sua mão. Tá? Então isso é importante. Paulo vai dizer aqui que os obreiros, né, têm as suas ajudas e devem ter as suas ajudas, mas precisa entender que a igreja tem esse papel também de abençoar o próximo. O cristão engloba a moral e também a social. Paulo, né, ele sempre procurava, como diz aqui o tópico 3, ter essa dedicação altruísta. Aliás, o item 2, né, do tópico 3, uma dedicação altruísta. O que é isso? É alguém que se doa para o próximo sem esperar nada em troca. Ela não espera elogio, ela não espera incentivos, recompensas nessa vida, nessa terra. Sem precisar alguém, né, de alguém falar para ele fazer. Exigir dele, ele já vai fazer naturalmente. Por quê? Porque ele tem uma dedicação altruísta. Isso quer dizer altruísta, alguém que se doa pelo próximo sem esperar nada em troca. Veja que Paulo não queria, como ele diz,
lá na sua palavra, não queria explorar os irmãos. Mas ele preferia fazer o quê? A Bíblia diz que ele fazia tendas. Paulo, ele trabalhava, Atos 8:3, ele fazia tenda, não contenda. Tem muitos que faz contenda. Paulo não, Paulo fazia tendas. Ele pregava o evangelho, mas também ele trabalhava com as mãos para não pesar para os irmãos. Mas ele diz, né, 1 Coríntios 9:14, aos que anunciam o evangelho, que vive do evangelho. Mas isso não é exploração luxuosa ou ostentação. Mas ele deve ter a sua ajuda. Então, queridos, porque amor não é somente sentimento. Amor tem que ser um comportamento. Existe esse comportamento. Então, falamos aqui sobre cultivando a convicção cristã, que engloba a convicção espiritual, através do poder do Espírito, convicção moral, reflete o nosso temor a Deus, e convicção social, que reflete no nosso serviço e dedicação a Deus. Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe com mais amigo ou amiga nas suas redes sociais, queridos. Muita gente precisa ouvir essa palavra e essa mensagem. E vamos chegar ao 1000 inscritos, que aí eu posso fazer um vídeo ao vivo aqui para nós conversarmos junto aqui em nosso canal. Amém? Que o Eterno continue te abençoando a sua vida, a sua casa. Amém.